Questão 31. Os países A e B, ambos de economia fechada, possuem 40 trabalhadores cada e produzem apenas dois bens, bem 1 e bem 2, utilizando como insumo apenas o trabalho. Suas fronteiras de possibilidades de produção são dadas pelos gráficos abaixo, pelo gráfico abaixo. Tem aqui bem 2 contra bem 1. A linha tracejada é o país A e a linha contínua é o país B. Percebendo a existência de vantagens comparativas, A e B passam a comercializar os bens 1 e 2. Neste caso, considerando as informações contidas no gráfico, conclui-se que o comércio... Bom, vamos fazer nossas conclusões aqui a respeito do gráfico. Bom, você tem aqui que o país A produz 150 do item do bem 2, enquanto o país B produz 75. E o enunciado aqui disse que o insumo é apenas o trabalho, ou seja, apenas a mão de obra de 40 trabalhadores, que é igual em ambas as empresas. Ou seja, você tem aqui essa linha aqui com 40 empregados, né, com 40 trabalhadores, e esta mesma linha dos dois itens com do bem 2 e do bem 1, né, fazendo a curva de a fronteira de possibilidade de produções com a mesma quantidade. Ou seja, o país A ele tem um processo produtivo melhor, um processo produtivo mais eficiente, que ele consegue produzir mais com a mesma quantidade de gente do país B. Vamos analisar as alternativas e verificar qual que vai responder melhor a questão. Essa condição aqui que ele deu aqui, ó, abrir as fronteiras, né? Ele antes tinha aqui uma situação de economia fechada, ou seja, não comercializa itens com outros países. De repente ele vai e começa a comercializar esses bens entre eles. Neste caso, vamos considerar essas informações contidas e vamos analisar aqui as alternativas. Essa atitude ela cria condições para que as fronteiras de possibilidade de produção dos dois países se tornem iguais. Não, para a gente tornar as duas fronteiras iguais, aqui nós teríamos dois aspectos. O primeiro, aumentar o número de trabalhadores no país B de forma que essas linhas se igualassem. Por exemplo, se eu botar aqui 80 trabalhadores, eu vou passar a fabricar o dobro, né? Eu tenho o dobro de mão de obra, consigo fabricar o dobro de 75, vou chegar a 150, o dobro de 100 a 100. Então, mesmo assim, ainda eu não teria uma igualação, né? Uma equiparação das duas curvas. Então, a alternativa A ela fica totalmente fora de cogitação. Alternativa B permite que o país A consuma uma quantidade do bem 2 maior que é capaz de produzir internamente. Bom, não consegue se... Porque até mesmo se ela começar a comercializar com um país que tem uma produção menor, a ideia é que o país A irá vender para B. A vende para B. Porque A tem maior quantidade dos dois bens. Ainda se ele parar aqui, 150 aqui, a 75 aqui, ele ainda fica com muito mais itens do que o país B. Então não tem como o país A consumir uma quantidade maior do bem 2 do que ele é capaz de produzir. Então isso é inviável. Essa alternativa também não responde à questão.
Alternativa C. Permite que o país B consuma uma quantidade do bem 2 maior do que é capaz de produzir internamente. Segura essa daqui que a gente vai explicar daqui a pouco. Ó, não implica nenhum benefício ao país A, uma vez que ele é mais eficiente na produção dos dois bens. Não implica nenhum benefício, quer dizer, não acarreta nenhum benefício para o país A. Claro que acarreta. Se ele tem uma alta eficiência, ele consegue produzir mais e ele vai poder vender. Se ele vende, ele ganha divisas para o país, né? A economia interna começa a crescer, você passa a produzir para poder fornecer a outro país. Então gera sim benefício. Ele é muito mais eficiente sim na produção dos dois bens. Ele consegue com a mesma quantidade de insumo produzir o dobro de um e 3 vezes do outro. Então ele é muito mais eficiente, isso significa vantagem para ele sim. A alternativa é: não gera nenhum benefício ao país B, uma vez que ele é mais ineficiente na produção dos dois bens. A comercialização entre os dois países, né, essa abertura de fronteira para os dois países, né, ela vai gerar sim um benefício. Ela gera benefício ao país B, uma vez que ele vai poder consumir mais dos dois itens, porque ele vai comprar. Ele compra, ele vai passar a comprar de A. Então essa comercialização, essa transação entre os dois países vai gerar benefícios para A, porque pode vender, e vai gerar também benefícios para B, porque vai conseguir usar mais daquele item. Então essas duas também não respondem. Por que eu falei para dar uma segurada na C? Permite que o país B consuma uma quantidade maior do que é capaz de produzir internamente. Sim, por quê? Se o país A ele possui 150 e viu vantagens em comercializar com B, é porque ele não consome isso tudo, ele tem excedente. Ele não é capaz de consumir tudo o que consegue produzir. Então, para ele vender, ele vai vender o item para o B. Vai ser benefício para ele e também vai permitir que o país B consuma uma quantidade maior de qualquer um dos dois bens, na verdade, né? Do bem 2, porque ele só conseguia produzir 75 no máximo, isso ele não produzindo nenhum bem 1. Vamos dizer, se ele quisesse jogar aqui no meio a meio, ele teria aqui, por exemplo, 37 unidades contra 50 unidades aqui. Então, se ele quiser consumir 50 do bem 1 e só consegue produzir 37 do bem 2, e se ele quiser consumir 75, ele pega esse excedente aqui e importa ou compra, né, de A, que vai poder usar, consumir mais do que é capaz de produzir internamente. Então a alternativa C responde corretamente essa questão 31. Por enquanto é só, até as próximas.